bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, ainda triste ver. Achagas com amor, pensou, é um lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom Jesus. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular. Por Ele foi ferido, a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Consigo alegre agora, Deus dá poder acabar, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Meu Deus, coisa gloriosa. Não tem o que falar assim. Ele amou, Ele foi e buscou, Ele restaurou
Ele derramou seu sangue e me tornou de Deus. Glória a Jesus, né? Querendo Deus agir, quem impedirá, né, irmãos? Bem-aventurado é o homem que o Senhor olha para ele, tem prazer, ele quer junto dele, né? Glória a Deus. A chamados e a escolhidos, né? Que nós possamos nos fazer, né? Glória a Jesus. Senhor, quero que Tu me escolhas por olhar e ter prazer em mim, né, irmãos? Glória a Deus. Eu quero ser aquele mais chegado. Muitos se assentavam à mesa com o Senhor, mas tinha um que Tu amavas mais, né? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Bem-aventurado aquele que fala: a minha ambição, Senhor, é te sentir mais, de estar mais perto de Ti, é ter mais comunhão contigo, é ouvir a Tua voz, é ver o meu coração pulsar para Te sentir chegar. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Amém. A todas as saudações. Deus abençoe todos os irmãos. O hino 170. Uma vinha trava no meu coração, quando Jesus Cristo me salvou. Pela luz divina, com a sua mão, todas minhas trevas dissipou. Ao Calvário de horror subiu Jesus, levando a cruz. Ao Calvário de horror subiu Jesus, levando a minha cruz. Vindo um pedido ao Senhor Jesus, não choroso divina, e na sua alma raiará a luz que vem do céu, luz eterna. Ao Calvário de horror subiu Jesus, levando a cruz. Ao Calvário de horror subiu Jesus, levando a minha cruz. É maravilhoso o amor de Deus, que mandou seu Filho para salvar todo o perdido, pecador ou réu, e a sua graça aceitar. Ao Calvário de horror subiu Jesus, levando a cruz. Ao Calvário de horror subiu Jesus, levando a minha cruz.
Deus, né, irmãos? Bendito seja o Senhor Jesus. Pensa, né? E foi horror mesmo, né? O Calvário, né? Meu Deus do céu, né? Às vezes a gente olha uma história, fala uma história triste, mas, meu Deus, toda a maldição, né? Caía sobre todos os homens, né? Maldito se fazia quem era pendurado no madeiro, e ali ele representava toda a humanidade. Que horror foi aquilo, meu Deus do céu, né? E então, para nós vermos o quanto nós temos que sermos gratos a Deus pelo que Ele tem nos livrado. Eu acredito que nós teríamos direito de pedir mais nada, né? Pelo livramento do Calvário. Mesmo assim, nós temos, né? O Senhor mesmo nos recomendou a pedirmos no nome dEle, que Ele concede, que Ele olha, que Ele cuida, né? Por isso nós somos muito mais do que bem-aventurados, né, irmãos? Glória a Deus. A quem não quer se conformar com a graça de Deus, né? Existem pessoas que elas não, realmente, a gente conversando, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo, né? Ela sempre quer colocar as coisas de Deus para a hora da morte. Então, até então, ela quer negociar com a vida, ela quer fazer do Senhor sempre a sua ascensão. Sempre Deus tem que mudar, tem que fazer alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Ela não consegue olhar para a graça e achar motivo para ela ser feliz. Ela deixa lá para na hora ou seja, se ela livra do inferno, meu Deus, que bom, né? Se ela livra da morte eterna, deixa para quando morrer, já tem isso garantido. Daí ela não tem compromisso nenhum, ela continua vivendo a vida das mesmas coisas, e quando se chega a Deus, não chega para adorar, só chega para buscar o seu propósito, o seu interesse. E Deus não sabe lá em que lugar ela colocou. Às vezes fica difícil até de achar, né, irmãos? E se for contar a história dela, são tantas coisas, se você for ler o diário, são tantos desejos, tantas as queixas. E quando você for ver, o que tu falaste aqui de Deus, né? Sabe falar tantas coisas da vida, mas de Deus para falar do Senhor é tímida, tem vergonha, porque não se comunica com Ele. É a comunicação que expande, né? O homem que ele faz, né? De leigo, uma pessoa letrada, uma pessoa, né, apta para conversar com isso e com aquele. A mesma coisa somos nós com Deus, né? Dependendo da nossa comunicação, vai estendendo o nosso entendimento, o nosso conhecimento, glória a Jesus, e nós vamos se tornando mais chegado. E com quem tu fala, né, a pessoa mesmo, ela cobra de você, né, de forma indiretamente, mais sabedoria para falar com ela, uma vez que ela é tão, né, está num nível tão elevado, né? A mesma coisa é com Deus, irmãos. O Senhor é aquele que nos faz, e nele nós sejamos graduados no conhecimento da sabedoria. Glória a Jesus, ainda permanecemos humildes, né? Como Ele o é, para conosco todos, né? Então depende da ambição de cada uma, né? Glória a Jesus, a Bíblia diz para nós não ambicionarmos as coisas altas, mas nos acomodarmos às coisas humildes, né? Glória a Jesus, mas... Então que nós venhamos a ambicionar o Senhor. Ele fala das coisas desta terra, onde as pessoas, por desejar, caem em tentação e muitas das vezes não conseguem mais se levantar, né? E o Senhor sempre será aquele que será para você uma mão estendida, que todo o conhecimento que nele você encontrar, toda a intimidade que com ele você conseguir, te colocará mais perto dele, livrando dos seus pensamentos do mal, guardando a tua boca também, sendo para você uma chave que te guarda para o mal e que te abre, né, para a vida eterna. Então que nós possamos assim, glória a Jesus, né, vivermos essa vida, possamos valorizar, né, mais o Senhor falar. Quem mais o Senhor fala, né, vai falar do Senhor a nosso respeito, né, falarmos da nossa alegria, falarmos da paz que eu não tinha, da paz que nele encontrei, do que me faltava e ele preencheu, glória a Jesus. Porque ele falar, né, que ele é o esposo e coloca a igreja como a esposa, porque ele nos cumprimenta, e que nós possamos realmente afirmar que tudo que está na palavra nós vivemos, nós sentimos, né? Quando a pessoa está sendo evangelizada, ela fica, né, ávida para se cumprir na vida dela tudo aquilo que é anunciado, e se ela crer, ela viverá. E nós que já passamos do outro lado, devemos sermos as pessoas, né, as testemunhas que confirmam que nós vivemos tudo que está escrito, tudo que nos foi anunciado.
E é pela verdade que nós comunicamos ao outro que ele será tocado também, né? As pessoas são persuadidas, né? Então a parte da palavra que fala, salvo erro, sobre isso, nós devemos, né, por toda a nossa força, né, para poder conquistar uma alma para o Senhor, né? A nossa luta é essa, né? É a salvação do homem, para isso o Senhor nos chamou. Então que nós possamos sermos, né, glória a Jesus, por tomarmos dessa fonte, termos também para oferecer, e o outro possa, né, ser despertado nele o desejo de ver essa mudança, que ele possa ver em nós, né? Agora, cabe a mim realmente, se o que eu falo é verdade ou não, né, irmãos? Por isso, que nós vivamos uma realidade com o Senhor, não uma fantasia. Pois já basta o mundo que está aí cheio de enganar as pessoas, né? Tapar as suas vistas e levar para lugar que quando ele tira a venda, as pessoas se apavoram, não tem quem as possa socorrer. Jesus é aquele que nos chamou para um caminho de luz, né, para nós estarmos iluminados e sabermos distinguirmos o que é bom e o que não é bom mais, né? E temos a força para repreender todo o mal. O Senhor é aquele que nos ensina, que nos instrui, que nos dá condição. Por isso, né, nós sempre escolheremos no Senhor permanecer, porque realmente nele existe salvação. Glória a Deus, né? Bendito seja o Senhor. Que bem que já deu uma hora também que estou aqui. Já passou de uma hora. Vou tocar mais outro e vou encerrar, viu, irmãos? Glória a Deus, maravilhoso Tu és, Senhor. Segurança por crente, alegria e felicidade. Palavra, né? Tanta dita e pouco vivida, mas que no Senhor, glória a Jesus, é realidade. Quem poderá, triste, aflito, angustiado, enfermo, falar que é feliz? No mundo, jamais, né, irmão? Mas na graça nós podemos falar. Eu não preciso ser liberto da minha enfermidade, Senhor. Eu não preciso ser liberto da minha angústia para falar que eu sou feliz com Jesus. Glória a Deus, né? Só o Senhor, só com Cristo que se vive isso, né? Bendito seja Deus. Alguém poderá falar, então, gosta de sofrer? Não, não gosto de sofrer. É que Ele faz o meu cálice transbordar com a sua virtude. E o meu entendimento, glória a Jesus, né, Ele nos enche de maneira que anestesia toda a dor e nós deixamos de lado para adorá-lo, né? E adorando, contemplando as belezas que nele nós enxergamos, ofusca todo o mal que quer nos cobrir. Glória a Deus, assim o Senhor prevalece, reinando na nossa vida e sendo para nós sempre um motivo de alegria, sorriso. E agora, como, né, estando no barco, nós somos aquele que não tememos mais. Quando as ondas se levantar, nós já sabemos que o nosso barco está aquele a quem até o mar obedece, né? Por isso nós estamos felizes na angústia. Bendito seja Deus, porque sabemos que nela está quem pode nos libertar. E no tempo necessário de por isso passar, aí Ele também pode nos guardar, né? Glória a Deus. Irmã Adriana, hino 476. Vai tentando, irmão.
permita. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vindo aclamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, e veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé já te salvou. E logo ouviu o Bartimeu, e o bom Jesus louvou. Ontem eu estava conversando até com a Lucineide, né? Chegou agora, estava limpando a igreja, vai ter batismo sábado lá, fez a limpeza geral. Eu gosto muito de falar assim das coisas, ficar pensando, meditando, né, as coisas de Deus. E estava falando acerca da dor, né? No meu pensamento, no meu entendimento, eu acredito que a dor, ela não comove Deus. A dor não comove Deus. Até porque se a dor comovesse Deus, não haveria tantas coisas que acontecem, né? Tantas crianças, você vai no hospital do câncer, você vai ver cada criança em cada situação, né? E se comovesse Deus, não teria uma criança daquele jeito, né, irmãos? Tem pessoas que saem para buscar uma coisa para a mãe, e ela morre, também nem morre, fica, né? Passa por um acidente, fica ali sofrendo, e aí iria perguntar: cadê Deus? Né? Muitos perguntam: cadê Deus nisso? Né? E alguns até deixam de crer, e alguns usam isso até para afirmar, para defender a sua incredulidade em Deus. E a gente não pode querer passar por cima de tudo. A fé nossa não pode ser uma fé cega. É porque eu creio em Deus, mesmo não tendo explicação, tudo é verdade. Não, eu acredito que para tudo tem resposta, né? Para tudo tem resposta. O Senhor nos chamou, o Senhor é sábio.
O Senhor quer que nós sejamos sábios também. Ele exalta a sabedoria e fala que, né, tanta parte fala acerca da instrução, do conhecimento, nas coisas de Deus, né? E não está escrito para um ler, né? Está escrito para todos nós lermos, ou seja, se é bonito que aquele irmão sabe, que aquele irmão fala, é meu direito também. Agora cabe a mim me acomodar, ficar só no que os outros falam para mim, ou buscar na fonte também, né? A quem se acomoda, senta no sofá e fala, vai lá buscar uma água para mim. A quem levanta, vai lá, né, escolhe o copo que quer tomar, e vê a temperatura da água, se vai misturar ou não. Ele mesmo vai, né, busca e vai tomar. Assim é o ser humano, e não é diferente nas coisas de Deus. E Deus vai, mas por quê, né? Porque, gente, é fácil, eu falei, mas é fácil entender. Porque se nós todos vamos morrer, né? Por mais que um viva, o outro, todos vão morrer, né, irmãos? Então, para Deus, o que seria, o que é para Deus, né, o tempo que o homem vive aqui, né? O Senhor, Ele é eterno, né? Se Ele, né, o pranto, quem vive somos nós, né? Para Deus não vive pranto, tanto é que se nós formos analisarmos mesmo nas Escrituras, né, enquanto as pessoas querem arrancar o cabelo, até querem deixar de viver quando perde um filho, quando perde uma mãe, uma pessoa muito querida, o Senhor fala que aqueles que estão, né, que partiram no Senhor, é até melhor do que estar aqui, né? Então nós já tiramos por aí que não é conforme nós pensamos, o Senhor é muito mais alto, o Senhor vem muito além, né? Ai meu Deus, eu quero morrer também. E a pessoa planteia, e antigamente planteava por 40 dias, não sei quantos dias, ainda alguns fazem isso mesmo, né? E ai, se Deus se comovesse com a dor, né? Então todo mundo ia voltar a viver novamente. Não, morreu e daqui uns dias, né, nem você vai querer quebrar o caixão. Não precisa nem um dia, né? Algumas horas, né? Então acontece, o Senhor, Ele vê as coisas como elas são, né? O Senhor criou o homem, glória a Jesus, e o que Ele vai salvar não vai ser a carne, né, irmãos? O que Ele vai salvar, um dia, Jó, um homem muito obediente a Deus, o Senhor, né, diz a palavra que o diabo chegou diante de Deus, né, acredito tomado pela inveja do homem que adorava o Senhor, e falou para o Senhor que ele o adorava. Todo mundo conhece essa história, claro, mas, né, colocou ali que ele o adorava porque Deus os tinha coberto de glória, de bens, de filhos, né, filhas bonitas, né, de fazenda. Então é muito fácil, né, alguém adorar a Deus, e realmente o diabo não mentia, o que ele falava era a verdade, né? E o que acontece? E então o Senhor colocou, não, o Senhor via o que tinha no coração de Jó, né? O Senhor permitiu, né? Tu vai tocar em tudo, né? Na carne pode tocar, mas não toca na alma, não toca no espírito, porque o espírito, irmãos, é o que é para Deus, aos olhos de Deus, precioso. A vida, ela é um dom, como diz a palavra, que tem dons que cessarão aqui que são dons só para a terra, que eles cessarão, nem no céu vai ter mais, né? É uma força, né? Então viver é a mesma coisa, né? Mas o que prevalece é o espírito, né? Isso é eterno. E nesse, o Senhor não permite que mal nenhum toca, né? Nesse não, o Senhor não toca. Agora, nas demais coisas, a carne, então Jó foi lá, né? A ponto dele ser coberto de feridas, de chagas, né? E com um pedaço de telha, né? Tentar se raspar, se coçar, né? Que coisa, que sofrimento. E teve todos os tipos de perda, tanto dos bens materiais como no campo, né, afetivo, né, e a sua própria mulher, que também na fé, naquele momento vacilou, mas ele ficou firme, glória a Jesus, e enquanto foi o tempo dele passar pelo sofrimento, ele passou, né, e isso não comovia Deus. O que comove Deus então, meu Deus, para mim? O que comove Deus é a fé, irmãos, é a fé que faz o Senhor se mover, né? Agora, aí está a diferença. Por isso que as pessoas recebem milagres, por isso que milagres acontecem. Não é pela dor que a pessoa está sofrendo, mas é porque ela crê que Deus pode fazer. Coisa maravilhosa, né? Né? Aí eu falei, Jesus, então por que não? Você poderia todos serem libertos, se todos tivessem a mesma fé, se todos acreditassem, se lançassem aos pés do Senhor na mesma intensidade. Ou seja, o Senhor deu a vida para nós vivermos, Ele deu a fé também para nós tomarmos posse. Cabe a mim o que eu vou querer cultivar e fazer crescer. Cabe a mim o que eu vou querer usar, né, irmãos? Então, é bom, eu penso, não me sinto acusado de que eu estou errado, que nós devemos então olharmos para isso e ver, será que o que ele está falando não está errado ou está certo, né?
Porque tem pessoas que têm dois sofrendo, muitas vezes um é liberto da mesma enfermidade, o outro é liberto, o outro não. Seria Deus injusto? Não é Deus injusto, mas faz parte do que o homem acredita, do que o homem busca, Então, assim, há quem crê e por crer ele é liberto. Houve um homem que ele nem era, que ele é um centurião romano, e ele tinha na sua casa que ele servia, que estava enfermo, e ele, ouvindo falar de Jesus, ele acreditou, mesmo não sendo israelita, não sendo judeu, simplesmente ele creu, e ele foi e falou para o Senhor. Não lembro agora se ele foi, ele mandou um servo, só sei que ele falou com o Senhor, e o Senhor falou: espera que eu já vou. O Senhor falou: não precisa. O homem falou para ele: Senhor, não precisa, senhoria, porque eu também sou homem, que tenho autoridade. Diga a um servo vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Se tu, ou seja, eu acredito que tu és o Senhor, que tu anuncia, e então uma palavra tua e ele será salvo. O Senhor olhou para ele e se maravilhou, se maravilhou até então, irmão, com a fé no coração dele, e falou: e vai, conforme tu crê, lhe será concedido. Ou seja, não é pela enfermidade que ele tem que eu vou fazer alguma coisa, é pela fé que você traz no seu coração. Ou seja, ninguém é liberto pela dor, as pessoas são libertas pela fé. Então, que nós possamos nos alimentarmos mais e mais de Deus, porque coisas maravilhosas nós podemos ver acontecer, coisas gloriosas, como esse cego. Quantos cegos não haviam lá? Mas houve poucos, foram cegos. Não foram poucos cegos que Jesus curou, talvez foram poucos os cegos que creram, mas aquele que creu entre a multidão foi curado. Que você seja aquele a furar a multidão, não importa quantos senhores estão ao meu redor. Diante do Senhor não tem: ele vai atender aquele porque a causa dele é maior, porque o sofrimento dele é maior. Não pensa assim. O Senhor vai atender mediante a fé que a ele se apresentar. Se você chegar: eu te adoro, eu creio, eu tenho certeza, e ele olhar e ver, ele te dá a resposta que você precisa. A Bíblia não mente, a Bíblia não engana, ela é categórica em falar que tudo que você pedir se corresponde a um pedido de um servo de Deus, ou seja, se for a vontade de Deus, porque o Senhor nos chamou para nós vivermos a vontade dele. Então, se nós estivermos vivendo a vontade de Deus, tudo o que nós pedimos, ele vai nos conceder. Não tem aí o que querer interpretar, o que ele quis dizer. O que ele quis dizer foi isso. Agora, cabe a minha vida que eu estou vivendo. Daí, nesse momento, vale a pena, Como é gostoso, como é doce a fé, como é doce crer, Sentar à mesa do Senhor e ele nos servir do impossível, Fazer acontecer milagres. Então, glória a Jesus, que nós tenhamos o nosso, que nós possamos pensar e meditar, para nós sabermos o que responder, E quando alguém abalado por não entender o propósito de Deus, que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, chegar até nós possamos ter para ele a resposta. Agora, se ele também não tiver a fé para crer na nossa resposta, o sofrimento e querer viver o sofrimento dele, aí é com ele, Primeiro de tudo, nós damos graças por nós sermos libertos, por crer, Senhor, na tua palavra, na tua verdade, e é por crer que nós vivemos com Deus, e é vivendo com Deus que muitas coisas ele vai nos esclarecendo, Então, por isso que é bom, estar na presença de Deus. As pessoas, nós somos evangelizados, e ouvimos falar de todas essas coisas, dos mistérios que seriam revelados, das revelações que seriam dadas, E depois, quando a gente passa do outro lado do rio e de mãos dadas com o Senhor começamos a caminhar, nós vamos vendo como alguém que plantou uma árvore e na estação, ele cada dia que abre vê ela florescer, os frutos a vir e amadurecer ao seu tempo. Assim somos nós. Glória a Deus, o Senhor fez de nós essa árvore e nós olhamos e falamos: meu Deus, só tu podia ter feito e tu fizeste. E como não crer, como não adorar? Por isso, que nós permaneçamos no propósito de Deus, que é a nossa salvação, que nós sejamos um Senhor consolado, e que não venhamos fazer da nossa dor, irmãos, um espetáculo, porque diante de Deus, diante dos homens, os homens se comovem, mas diante de Deus isso não vale nada.
o que vai valer a sua fé. Até porque o Senhor liberta e um dia tu vai morrer, talvez uma enfermidade muito pior, né? Ou não, querendo dizer que, mas aquela alma, o seu espírito, ninguém vai tocar. O que é precioso aos olhos de Deus, muitas vezes é diferente dos nossos, né? Mas o Senhor atende, o Senhor sabe dos nossos gostos, o Senhor sabe, conhece nós como seres humanos, conhece os nossos anseios também. Então, que nós possamos nos encher mais de Deus para sermos por Ele mesmo capacitados e vermos vitória que desejamos ver, né, irmãos? Glória a Deus, Deus abençoe, fique com Deus, paz de Deus para o Senhor, graça e paz, uma noite abençoada, e a semana está correndo, Jesus está chegando, né? Glória a Deus. E aqueles que nos apoiam, muito obrigado, Deus multiplique cada vez mais. Paz do Senhor, graça e paz de Deus para todos. Glória a Jesus.